Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 31. Lucas 22, versículo 31. A palavra do Senhor vem a nós nessa noite, está em Lucas 22, 31. Onde Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você. O glória pode ser mais forte aí, mano. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Feche teus olhos, irmãos. Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais. Não sou eu que estou mais aqui, Senhor, falando, mas é o Senhor através da minha vida, Pai. Eu sou teu vaso, Pai. Pai, que nós possamos ouvir a tua voz e dar ouvidos à sua voz e te obedecer, para sermos abençoados por ti. Sustenta a nossa fé, Pai. Não deixe a nossa fé se desfalecer. Obrigada, Jesus, por ser o nosso intercessor. Aquele que entrou na nossa frente e nos salvou da morte eterna e nos levará para a sua preciosa luz. Obrigado, Jesus. Sente-se dando glória a Jesus aí. Dá um glória a Deus aí, irmão. Vai dando glória. Enche o pulmão de ar assim, ó. Glória a Deus. Enche o pulmão de ar aí, dá glória a Deus aí. Enche o pulmão de ar e dá glória a Deus aí. Isso. E vai, quanto mais glória você dá, irmão, mais glória vai descer sobre você nessa noite. E você vai sair daqui incendiado pelo Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, irmão, ó, é pó. Ó. E o Senhor, mistério, né, irmãos? Deus, ele... Fui orando para a palavra da noite. Pensei que o Senhor ia dar a mesma palavra da manhã, mas ele falou: não, à noite eu vou dar outra palavra para o meu povo. E o tema que veio na minha mente foi: Jesus, o meu intercessor. Jesus, o meu intercessor. Irmãos, quando a gente é tomado pelo Espírito Santo, a gente consegue falar de reis, profetas. Estava até conversando com a pastora Eva, saindo do culto da manhã. A gente até consegue falar, mas quando a gente está tomado mesmo pelo Espírito Santo, a gente fala dos profetas, mas centraliza em Jesus. Sempre Jesus vai ser a figura central da palavra daquele que é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é quem testemunha Jesus. Quando Jesus fala para os seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas. Mas quando? Mas quando forem cheios do Espírito Santo de Deus. E não tem como, irmãos, porque Jesus, ele é a figura central, ele é o primeiro e o último, como diz em Apocalipse, ele é o primeiro e o último. Tudo começou nele e tudo terminará nele. Nós só existimos por causa dele.
Esse mundo só existe por causa dele. No livro de Provérbios, diz que tudo que foi feito por intermédio dele. No livro de Provérbios, Jesus é chamado de sabedoria. Nada do que foi feito sem a sabedoria. Provérbios diz. E a sabedoria é Jesus. Quando nós entendemos isso, irmãos, a nossa vida, ela tem uma transformação diária. Não tem como uma pessoa falar, estávamos conversando num discipulado, né, pastor Anderson? Não tem como você falar que você verdadeiramente está em Jesus e Jesus está em você e você não ter transformação diária, irmão. Jesus, ele nos transforma. Jesus, ele nos confronta sem nos afrontar. Nesse diálogo que nós acabamos de ler, entre ele e o seu discípulo, o seu seguidor, o seu aluno chamado Pedro, foi um diálogo logo após Jesus servir a ceia. Jesus serve a ceia na noite de Páscoa, a noite da passagem, porque estava ali diante deles o Cordeiro de Deus que tira o pecado de quem o recebe no mundo. E Jesus, após cear com eles, Jesus, ele vira para Pedro e diz para ele: Simão, 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 Simão. Agora você vai falar 2 vezes o seu nome, no 3, hein? 1, 2, 3, fala. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. É Jesus falando com você hoje. Jesus te chama pelo nome. Esse está bem melhor, hein? Glória a Deus, aleluia. O diabo te chama pelo teu pecado, mas Jesus te chama pelo teu nome. Jesus te chama pelo teu nome. Você pode dar glória a Deus a ele? O diabo te chama pelo teu pecado. O diabo foi lá e pediu para Jesus, ó, quero peneirar Pedro. Como ele foi lá no céu e falou para Deus, quero peneirar Jó. Ei, irmão, o diabo quer te peneirar, sabia? Vendo, eu amo esse príncipe. Ele está me ajudando a pregar. Ele está dando glória lá. O glória vai ajudando o pregador. Misericórdia, irmãos, é verdade. O cão, o sujimundo, o sanguessuga dadá, o tinhoso, fedorento, lixo. Ele pede para Jesus para nos peneirar. Ele pediu para Pedro. Pedro estava do lado de Jesus. Pedro estava na mesa de Jesus. Não pense você que depois que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você senta na mesa, come do pão, bebe do sangue, que depois o diabo não vai vir. Deixa eu peneirar ele. Deixa eu peneirar ela. Vamos ver mesmo. Vamos ver mesmo se ele vai te servir em meio à dor. Vamos ver mesmo se ele vai te servir mesmo em não tendo dinheiro. Vamos ver se ela vai te servir mesmo não tendo nome, não tendo emprego, não tendo status, não tendo fama. Vamos ver se ela vai continuar aí na mesa. A gente acha, irmão, que ser cristão nós vamos ter luta, não vamos ter prova. Esse evangelho que tudo vai dar certo. Se você não precisa fazer nada, tudo vai dar certo, tudo vai ficar cintilante. Você não precisa renunciar, não. Continua desse jeitinho que você tá, com esse pecadinho de estimação que Jesus te aceita. Não aceita! Jesus não aceita o nosso pecado. Ele nos aceita. Ele diz, vinde como você está. Mas você vai ser transformado depois que sentar na minha mesa. Depois que senta na mesa de Jesus, não é mais sobre nós, é tudo sobre Ele. Porque quando eu aceito Jesus, é porque eu não me aceito mais. É
É porque eu não quero mais eu não quero mais o que eu aprendi. A cultura brasileira não é mais, é a cultura do céu, é a cultura do reino de Deus. É a vontade de Deus, é o jeito de Deus, é o tempo de Deus, é a hora de Deus, é a forma de Deus, é o projeto de Deus. Não é mais sobre mim, não é mais sobre o que eu quero. Às vezes pode coincidir as vontades, mas se não coincidir, seja feita a vontade dele, porque é boa, perfeita e agradável. Alô, som. Fica com isso daqui. Aqui tá melhor. Irmãos, Jesus pega e vira para Pedro. Pedro, Simão, você falou seu nome aí 2 vezes. Jesus está te chamando. Ei. Quando se chama 2 vezes, para prestar atenção. Primeira vez que você chama, você até olha. Mas quando você ouve seu nome 2 vezes, você... Opa, chamou 2 vezes. Prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção, irmãos, no que Jesus está falando conosco. O que Jesus espera de nós. O que Jesus tem pedido a nós. Porque o que Ele fala, o que Ele pede, vai nos levar para a vida. Vida pessoal, vida profissional, vida financeira, vida familiar. Tudo Jesus, Ele tem a resposta, porque Ele é a resposta. E quando Ele fala isso, Pedro, ele fica assustado, com certeza, né? Fica assustado. E ele tenta, com a autossuficiência dele, humana, com a força do braço dele, ele tenta colocar-se diante do mestre, dizendo que ele enfrentaria o diabo que queria peneirar ele com a força do braço dele. Não, eu vou com o Senhor. Eu vou para a prisão se o Senhor for, porque eu sou forte, eu aguento. Eu vou para a prisão com o Senhor, eu sou muito forte, eu sou muito poderoso. Eu estou aqui na sua mesa, estou aqui sentado com o Senhor, já não sou escolhido? Eu não sou escolhido, sou poderoso. Eu te sigo. Eu posso. Eu vou lá e vou fazer. Eu posso. Se o Senhor tiver que morrer, eu vou com o Senhor. E que Jesus olha para ele. Pedro, antes que o galo cacaricá, você vai me negar. Antes que o galo cantar, você vai me negar. E não vai ser uma vez só não, Pedro. Você não vai me negar uma vez só não, Pedro. Você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Ô irmãos, como é que está a sua vida com Jesus aí? Como é que você... Porque você pode falar, não, eu não nego Jesus. A gente nega. A gente nega quando a nossa vontade passa a ser feita ao invés da dele. A gente nega Jesus quando ele já pediu para a gente deixar coisas que ele pediu. Não quero mais que você faça isso. Não quero mais que você seja assim. Não quero mais que você fale assim. Não quero mais que você trate sua família assim. Não quero mais que você trabalhe no emprego que você está desse jeito. E você faz ouvido de mercador. E você nega Jesus. Você nega a voz dele. Não. Não é você. Você é muito parecido com ele. Você estava lá seguindo ele. Você estava lá quando ele estava dando os sermões. Não. Pedro caminha. Dali a pouco, mais uma vez. Ei, eu te conheço. Você não segue. Você seguia ele. Você seguia ele. Ei, irmãos.
Fala a verdade aí. As pessoas estão vendo um cristão genuíno, uma cristã genuína lá na rua, lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho? Porque você fala que você segue ele. Mas a hora que elas olham para você, a sua vida atesta que tu és um seguidor de Cristo ou ela nega? Não. Eu só vou na igreja de quarta-feira e de domingo. Ou eu só vou na igreja de domingo só, mas eu nem me envolvo. Eu exerço um ministério lá, né? Eu exerço alguma coisa lá, mas Jesus não vai me dominar, não. Meu jeito de falar, de pensar. Eu vou renunciar isso daqui por Jesus? Não, muito gostoso esse pecado aqui. Uma delícia. Eu vou tomar minha cruz? Não. Continuar aqui, fazendo isso daqui, sendo desse jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim. Sai, demônio Gabriela. Jesus tem que estar aí dentro. Jesus tem que estar se manifestando. Eu nasci, eu cresci, mas eu morri e nasci de novo. E não mais eu quem vivo, mas Ele vive em mim. Eu me esmurro, eu desço, eu me humilho. Não mais eu, não mais eu, não mais eu, mas Ele eu tomo a cruz que eu tiver que carregar. Jovens, se vocês não encontrarem mesmo, homens, uma mulher que queira Jesus, faça celibato. Mulheres, não encontrou um homem, faça celibato. Já podemos pregar sobre isso, porque o mundo está acabando, você vai perder a sua salvação por causa de sexo? Por causa de sexo? Não vou negar. Eu sou homem, gosto de homem. Vai ter que negar. Faz celibato. Eu sou mulher e gosto de mulher. Faz celibato. Não fica nem com homem nem com mulher. Fica com Jesus. Tome a sua cruz. Não está mais na hora da gente negar. Não, é gostosinho. Esse gostosinho vai levar você para o inferno. Tome a sua cruz. Sabe por quê? Porque depois da terceira vez que Pedro negou, ele viu que o diabo peneirou ele. Ele viu que o diabo conseguiu uma parte. Só que naquele momento ele se esquece que Jesus, depois que fala que o diabo ia peneirar ele, Jesus fala: mas eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Pode aplaudir a Jesus, é Ele. Às vezes a gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente vai negar. Mas sabe o que acontece, irmãos? Como Jesus intercedeu por ele, não tinha como Pedro ficar caído. Quando Jesus intercede por nós, não tem como a gente ficar caído. Jesus intercede por ele. Jesus vai para a cruz, Jesus morre, Pedro fica aflito, Pedro volta a pescar, Pedro volta para a vida, aquela vida que Jesus tinha encontrado ele antes de Jesus. Pedro volta. Só que ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Jesus ressuscita e vai atrás. Pedro lance a rede de novo. Eu tô aqui, Pedro. Você é meu. Você é meu. Você é dele. Você é dele.
Ele não desiste da gente, irmão. Se eu fosse você, eu estava dando glória. Não importa quantas vezes a gente tropeça. Quando Jesus ressuscita e lá para Maria, Ele diz: fale para eles que eu estou vivo. Mas também fala para Pedro. Porque ele me negou, só que não foi o fim dele, não é o fim dele. Oh, irmãos, Jesus assa um peixe gostoso para Pedro, para os seus. Senta e come com eles. E ali o diálogo, né, maravilhoso. Acredito que eles conversam ali. Pedro está de volta, porque Jesus intercedeu por ele. Porque quando ele é chamado, ele sai correndo. Porque a fé dele não tinha se desfalecido. Quando Jesus te chama, mostre que a sua fé ainda está viva. Mostre e saia correndo na direção dele. Caiu, tropeçou. Ele te chama pelo seu nome. Às vezes ele vai mandar alguém te chamar, como mandou Maria. Chame também a Pedro. Não é porque ele me negou. Sabe o que aconteceu? Na cruz do Calvário, aqueles 3 nãos de Pedro morreram ali. Porque depois daquele dia, Jesus deu uma outra história para Pedro. Antes de Jesus morrer e depois de Jesus ressuscitar. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Pedro estava entre aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar. Pedro estava lá. A fé dele não tinha desfalecido. Pedro estava lá. Pedro estava lá aguardando a promessa de Jesus. Ele estava lá. É isso que Jesus espera de nós, irmãos. Que a gente esteja esperando Ele, nele, a ordem dEle. É isso que Jesus espera. Sabe, para de correr. Para de pegar as coisas com a força do seu braço. Você não está aguentando. Para um pouco. Entra lá no teu quarto, lá. Fecha a tua porta. E coloca tudo nas mãos dele. E fala: Jesus, eu só vou dar um passo agora, quando o Senhor falar para eu dar. Pedro estava lá. Em Atos 2, Pedro estava lá. Pedro estava lá. Sabe por quê? Porque Jesus tinha orado por ele. Sabe por que você ainda está de pé? Porque Jesus está orando por você, está intercedendo por você lá no céu, à direita do Pai. O diabo tenta nos peneirar, tenta nos passar a rasteira, tenta nos tragar. Às vezes a peneira, irmão, vai ser a doença, a enfermidade. Às vezes Deus vai permitir, porque Deus não coloca enfermidade. Mas Ele permite. Não foi Deus que colocou a enfermidade em Jó. Foi o diabo. Ele pediu permissão para Deus e Deus deixou. Mas a doença de Jó não era para matar ele. Era só para aprovar ele. Para aprovar e provar e provar que ele servia a Deus independente da circunstância. Às vezes a peneira vai ser uma escassez, o diabo vai conseguir fechar algumas portas para você. Às vezes Deus vai permitir que você passe um vento nas suas finanças. Permitiu, e eu agradeço a Deus, a minha casa, a minha família, meu pai perdeu
todos os bens que ele tinha conquistado em 60 anos de trabalho, porque ele confiou numa estelionatária. Ele deu uma procuração para essa mulher que nem... Eu fui falar com os meus amigos juízes na época, eles falaram, meu Deus, esse tipo de procuração é só um cara que está inválido. Essa procuração é seu pai falando. Não dá nem para vocês recorrerem, porque vai chegar essa procuração aqui e a gente vai ter que falar para ele, mas o senhor deixou ela te roubar. Então, nós passamos mais um vento nas nossas finanças, que nós precisamos, sim, não tenho vergonha de falar de cesta básica. Pessoas que Deus tocou, que dava para a gente frutas, laranjas, e a hora que eu pegava, eu chorava, porque eu via a mão de Deus cuidando de nós. Nós só não fomos parar na rua, porque Deus usou de ímpios para ajudar eu a entrar na casa que eu estou hoje. Deus tocou em ímpios, Deus tocou em corações de ímpios para me ajudar. Porque mesmo com o vento, Ele nos sustenta. Mesmo na prova, Ele nos sustenta. E a minha fé foi provada. Muito provada. E o meu irmão ainda estava desviado. E ele não conseguiu reagir de uma maneira boa. E ele mergulhou nas drogas. Que é o testemunho que ele conta aqui. A minha mãe ficou muito mal. Muito doente. Muito com depressão. Meu pai queria fazer justiça com as próprias mãos. Só que Deus pegou eu e falou: Moisésa. Moisésa. Que é Moisés, né? Feminino de Moisés. Estou aqui brincando. Se levante. Vai ser através de você que eu vou cuidar da sua família. Vai ser através de você. E eu, quantas vezes, irmão, subi nesse altar aqui, passando esse vento. Não sabendo como seria o nosso amanhã. Sendo taxado de tudo quanto é nome fora. Meu pai sendo chamado de ladrão e de muitas outras coisas mais. Para a glória de Deus, aquele sanguessuga Dadá que vivia dentro da minha casa só quando tinha comida na mesa, churrasco, comida boa, sumiram, desapareceram. Deus limpou tudo. Aquilo que eu não conseguia falar, sai daqui, eu não conseguia. Meus pais, né? Não, tem que ajudar, tem que ajudar, tem que ajudar. Ô, irmãos, eu vi um pastor falando esses dias, eu concordo com ele. Antes de se ajudar alguém, veja por que ele está nesse vento. Senão você vai entrar no vento junto. Veja se Deus quer que você ponha a sua mão lá. Porque se Deus não quiser, ficar na sua, irmão. E aí o Senhor limpou, e aí ficou mesmo os verdadeiros. Sabe quem são os verdadeiros, irmãos? São aqueles que você não tem nada para oferecer para eles, mas eles vão estar lá. Esses são os verdadeiros. Você não tem status, você não tem dinheiro, você não tem nome, mas eles estão lá com você. Hoje eu sei quem é de verdade e quem é de mentira. Deus permitiu, e eu falo isso com alegria. Foi uma peneira que chegou, entrou pelo diabo, porque meu pai não vigiou e confiou numa mulher que era estelionatária. Ainda eu acho, nunca mais, graças a Deus, tive notícia dela. Mas oro, né, para que até o fim da vida dela ela se arrependa. Mas, irmãos, às vezes Deus vai deixar. Vai deixar. Pode peneirar. Pode tirar. Pode adoecer. Pode perder. Mas eu não vou deixar a fé dele morrer. Foi isso que Deus fez comigo. Eu subia aqui, às vezes eu pregava muito chorando, porque eu estava arrebentada mesmo, mas eu não parei de pregar. Porque a minha fé não desfaleceu. E o Senhor me deu muito mais. Hoje eu tenho um marido maravilhoso, lindo, cheiroso. Hoje Deus me deu uma princesa chamada Esther. Hoje Deus deu ao meu
ao meu filho irmão, uma esposa maravilhosa. Hoje eu posso ver o fruto do milagre, que é a Charlotte, minha sobrinha. E sabe o que é melhor, irmão? Mas o que é melhor mesmo? Todos na presença de Jesus. Isso é impagável. Isso não tem dinheiro, não tem bens, não tem casa que pague, não tem chácara que pague, não tem nome, status, cargo, não tem nada que pague aquilo que Deus nos dá. E nos dá paz. E nos mostra como Ele nos ama. Porque Ele nos ama e não esconde esse amor, Ele não esconde. Ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não deixou a fé de Pedro desfalecer, por isso Ele estava lá. Quando estavam todos reunidos, Pedrinho estava lá, aguardando o Espírito Santo. E a Bíblia diz que em Atos 2, o Espírito Santo veio. E todos foram cheios, inclusive Pedro, cheio da presença do Espírito, de autoridade, de poder, de ousadia. E quando ele foi cheio, ele sai daquele lugar e começa a dizer: Jesus é o Senhor. Arrependei-vos! Arrependei-vos! Pedro começa a pregar, cheio do Espírito Santo, e começa a chegar 1, 2, 10, 20, 100, 1000, 2000, 3000 almas, porque Jesus orou por ele e a fé dele não morreu. Oh, meu irmão, Jesus ora por você. Você pode dar glória a Deus por isso? Que eu perca tudo, mas que eu não perca a fé. Posso perder tudo, mas que eu não perca a fé. Eu não perca a fé. Jesus poderia ter falado para ele outras coisas. Eu orei por você para que não desfaleça o seu físico, para que você não deixe de prosperar, ganhar milhões. Não, Jesus só falou assim: eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não morra. O diabo pediu, Pedro, para te peneirar, mas eu já orei por você, Pedro. Eu já orei por você, para que a sua fé não morra. Jesus já sabia que ele ia negar ele, mas Jesus também sabia que ele voltaria. Que ele voltaria para a presença e aguardaria a promessa. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega. E ele vai pregando, até que chega o dia da sua morte. Aí pegam ele e vão levar ele para onde? Para o madeiro. Vai ser crucificado igual o seu mestre. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Me vira de cabeça para baixo. Alguém que negou. Ei, o teu passado não te define. Você pode ter negado, mas se hoje você permitir o Espírito Santo te encher, você vai viver coisas que você jamais viveu. E a coisa maior, irmão, é encontrar Jesus. Eu imagino a alegria de Pedro, muito doido, cheio do Espírito Santo. Vai, vira de cabeça para baixo. Porque hoje é o dia que eu verei de novo o meu mestre. Que você possa, meu irmão, correr para a presença de Deus. Falar: Senhor, que a minha fé não morra. Posso passar pelo que eu tiver que passar. Posso perder amigos, perder dinheiro, perder casas, perder até a saúde. Mas que eu não perca a minha fé. Porque é ela que me liga em ti. E é ela que me fará atravessar até um dia te encontrar face a face. Por isso hoje
nós vamos cear. Porque Jesus, Ele nos amou primeiro. Se hoje nós podemos amá-lo, é porque Ele nos amou primeiro. Ele amou Pedro. Amou Pedro. Entendia a sua sanguinidade, mas o lapidou. Essa luta, essa prova que você está passando, irmãos, essa peneira, não é para a sua morte, mas é para que você deixe de confiar em você e confie só em Jesus. Deixe de confiar na força do seu braço, no seu status, no seu diploma, no governo. Ai, meu Deus, se o governo não fizer isso, eu estou frito. Se o governo não fizer aquilo, eu estou assado. Ei, irmão, o governo não tem que definir tua vida não, teu destino. Quem define o nosso destino é Jesus Cristo. Ele é o nosso rei. Ele está acima de todos os governantes dessa terra. Eu não vou me desesperar, porque Jesus está comigo. Pode vir os pastores aqui também, amém.